O novo salário mínimo de R$ 622 representa o maior valor real da série desde 1984, segundo o Diese. Viemos conversar com Clemente Gans Lúcio, diretor técnico da entidade. Quais fatores foram preponderantes para o aumento do salário mínimo? Olha, o aumento ele está referenciado na política de valorização do salário mínimo. A política prevê a reposição da inflação do período, portanto, a inflação do período, que é o ano de 2010, mais um aumento real, que é a variação do crescimento da economia, medida pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. E esse é o referenciado no ano de 2010, porque nós não temos ainda o PIB de 2011. A inflação do ano foi 6,08%, oficial agora, já divulgada. E o crescimento do PIB está estimado em 7,5%. O salário mínimo de 545, que é a referência para janeiro, apesar de ele ser aplicado a partir de março, mas o compromisso é que ele seria usado como referência em janeiro, sobre 545 aplica 6,08 mais 7,5%, dá 621 e alguns quebradinhos, e o governo arredondou para R$ 622. Portanto, é a aplicação da política de valorização do salário mínimo que repercute nesse valor de R$ 622 a partir de janeiro. Que impacto o novo piso tem sobre a economia em geral? Olha, são mais ou menos 48 milhões de brasileiros que recebem ou um benefício da aposentadoria, ou um salário, ou uma remuneração para os trabalhadores da economia informal, referenciada no salário mínimo. Então, nós temos um impacto nesses 48 milhões de brasileiros. A massa de rendimento é de 47 bilhões de reais que virá para os salários e que esses trabalhadores provavelmente transformarão em consumo, porque quem ganha próximo ao salário mínimo transfere para o consumo todo o aumento salarial que recebe. Portanto, serão mais 47 bilhões na economia de salários, de benefícios da Previdência, que estarão sendo gastos pelos trabalhadores, ativando a economia, o mercado interno, o comércio, a indústria, o setor de serviços. Como explicar a trajetória do salário mínimo desde 2002? A novidade nesse período é que as centrais sindicais conquistaram, em uma negociação complexa com o governo federal, pela primeira vez na história do Brasil, uma política de valorização do salário mínimo. Ou seja, é a primeira vez na história que nós temos uma política de longo prazo, olhando para uma década para frente, onde há uma indicação clara de qual vai ser a política de manutenção do poder de compra do salário mínimo e de aumento real. E essa política tem por objetivo elevar a base salarial, a base da pirâmide salarial, por meio do salário mínimo. Portanto, esta política ela vem sendo aplicada, repercutindo para o salário mínimo um aumento real anual, que se acumula com aumentos salariais que são superiores a 60% desde 2005, que é quando efetivamente essa política começa a ser aplicada. Portanto, acima da inflação, o salário mínimo já cresceu mais de 60%, o que significa uma recuperação do ponto de vista do seu poder de compra muito significativa. Como funciona a variação do preço da cesta básica e de que maneira o salário mínimo influencia nisso? Olha, a cesta básica ela é composta por produtos alimentares. Boa parte da variação dos preços da cesta básica estão associadas ou ao preço de uma commodity internacional, ou seja, ao preço desse produto na economia internacional. Vamos pegar o trigo, por exemplo, né? Boa parte do preço do trigo depende de qual é o preço do trigo na economia mundial. Se tem estoque, se não tem, se tem crise, se não tem na produção do trigo. E assim outros produtos, soja, por exemplo, arroz, são todos produtos cujo preço internacional influencia muito. Outros estão associados à política interna, portanto, são produtos o preço está diretamente vinculado à nossa política. O feijão, por exemplo, é o típico, né? Ele tem forte influência do mercado interno, chuva, seca, tudo isso influencia o preço daquele produto. E a sazonalidade do produto. Na época do tomate, o preço do tomate cai. Quando entra na entre-safra do tomate, o preço do tomate sobe. Como a cesta básica é de um conjunto restrito de produtos, qualquer variação no preço do feijão, da carne, influencia fortemente a cesta básica.
A cesta básica é importante porque ela é uma referência para os trabalhadores, porque o item alimentação é básico no orçamento familiar. Os trabalhadores usam esses produtos como referência para a estruturação da sua cesta alimentar, e olhar para esta variação é importante para nós mensurarmos, por um lado, qual é o poder de compra que está sendo efetivado para o salário mínimo. Por outro lado, nós derivamos da cesta básica um cálculo que seria o salário mínimo necessário. A Constituição diz que o salário mínimo deveria atender às necessidades do trabalhador e de sua família, para atender alimentação, habitação, vestuário, saúde, né? Os itens que compõem o orçamento familiar. A partir da cesta básica, nós deduzimos o que seria o salário mínimo necessário, que hoje é mais de R$2.000, né? Portanto, uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, deveriam ter como renda familiar mais de R$2.000. Hoje, o salário mínimo com 622, né, é ainda muito aquém do que um salário mínimo que desse renda para toda a família. Com 622, provavelmente, 3 pessoas de uma família de 4, ganhando o salário mínimo, deveriam trabalhar para ter uma renda compatível àquilo que é o mínimo necessário, né? Esse é um pouco a referência. O que dá para observar é que, gradativamente, o salário mínimo vem conseguindo comprar mais cestas básicas e, portanto, vem se aproximando lentamente do que seria o salário mínimo necessário. Entretanto, o caminho ainda é muito longo para sair de 622 e chegarmos em um salário mínimo de R$2.000, ou de R$1.000, aonde o casal trabalhasse e tivesse, na soma das 2 rendas, uma renda familiar compatível ao mínimo necessário de renda familiar. Qual é o impacto do salário mínimo no orçamento do governo? O impacto do salário mínimo no orçamento do governo ele acontece de 2 maneiras, basicamente. Nos governos, principalmente de município e do Estado, mas principalmente dos municípios, o salário mínimo é uma referência para o piso salarial de muitos servidores públicos. Então, quando o salário mínimo cresce, também cresce o valor do benefício, do salário do servidor público, do município. No governo federal, são muito poucos aqueles que têm referência no salário mínimo. No governo dos estados, é menor do que nos municípios. Então, ele interfere fortemente o salário, né, a remuneração do servidor público dos municípios. E tem uma referência aí para o governo federal muito forte, que é nos benefícios da Previdência Social. São mais de 19 milhões de beneficiários da Previdência Social que têm o benefício referenciado no salário mínimo. Portanto, toda vez que o governo reajusta o salário mínimo, ele gasta mais com a Previdência. Por exemplo, esse impacto de 545 para 622 dá mais de 9 bilhões que o governo gastará a mais este ano com o benefício da Previdência. Isso gasta, em termos de orçamento. Agora, que hora que o governo paga isso que em termos de benefício e o trabalhador consome com esse benefício, uma parte disso volta para o governo como arrecadação. Em torno de 40% de cada real que o trabalhador gasta, 40% às vezes volta para o cofre do Estado como imposto. Portanto, o governo também recupera uma parte disso que ele gastou. Mas é evidente que o dispêndio é maior, porque está gastando mais, mas esse gasto é, vamos chamar, produtivo, porque significa que ele está jogando mais dinheiro na mão do consumo. Esse consumo ativa a economia interna, ativando a economia interna, ele tem crescimento, crescimento gera imposto, gera atividade econômica e gera um menor volume de gasto em outras pontas, em segurança, em seguro-desemprego, em outras atividades que uma atividade econômica mais deprimida teria como gasto do Estado. Então, o impacto para o Estado é nessas 2 dimensões. E na dimensão ainda do benefício, além do INSS, você tem os benefícios seguro-desemprego, abono família, todos que estão referenciados no salário mínimo. Sempre que o salário mínimo cresce, cresce o gasto do governo, mas que, no geral, se transforma em consumo, que gera receita e gera uma dinâmica virtuosa também para a economia brasileira. A que se deve o desempenho do índice de custo de vida em São Paulo e qual a tendência do indicador? Olha, nós tivemos, no ano de 2011, uma taxa de inflação próxima a 6%, 6,08% o índice oficial, o índice medido pelo Diese, 6,09% aqui em São Paulo. É uma taxa de inflação acima da meta, a meta de inflação no Brasil é 4,5%,
E ele se deve fortemente pelo impacto que os preços internacionais tiveram na economia brasileira, em especial as commodities, né, alimentares. O preço do trigo, do soja, do arroz, do petróleo, né, tiveram impacto sobre os nossos preços. O preço especificamente do álcool também, no nosso caso, o consumo de álcool aumentou muito e nós não conseguimos fazer uma oferta no mesmo nível. E algum impacto de preço no setor de serviços. A alimentação fora de casa cresceu porque os preços alimentares cresceram. Então, você teve uma pressão altista nos preços, fortemente influenciada pela economia internacional. Mas ainda a nossa inflação não está dentro da meta, porque a meta brasileira é 4,5%, com uma margem de erro de 2% para cima ou para baixo. Então, o limite da nossa meta era 6,5%. Nós chegamos em 6,08%, 0,5%, quase abaixo do limite da meta. Mas fortemente influenciado, então, por esses componentes. Para 2012, a tendência é que nós tenhamos ainda uma inflação alta, próxima a 6% nos primeiros meses do ano, tendendo, se a expectativa se confirmar, de que os preços internacionais deverão ter uma queda, a inflação brasileira também começar a ter uma queda gradativa, podendo chegar no final do ano mais próximo da meta. Não em 4,5%, é difícil chegar em 4,5%, mas chegava numa inflação próxima a 5%, acumulada em 2012. Né? Portanto, ela começa mais alta e tenderia a gradativamente ter uma variação acumulada menor, fazendo com que no ano talvez a inflação fosse 1 ponto percentual menor do que a verificada em 2011. Obrigado pela entrevista. Que é um prazer, estamos à disposição de vocês sempre.